O que é melhor a nível de metabolismo, de funcionamento cerebral, para a gente consumir um alimento cozido, um alimento frito, um alimento no vapor, um alimento com água, sem água? Como é que a gente trabalha esse cozimento, esse, vamos dizer assim, esse preparo do alimento para que ele tenha mais disponível para a nossa circulação, para a nossa absorção nas células, todos os benefícios que ele é capaz de gerar? Vamos começar a conversar um pouquinho disso a respeito aqui nesse vídeo de hoje. Eu sou o Dr. Alex Manevitch, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem o seu desempenho físico e mental em 8 vezes, mesmo após 50 anos. Olha só, primeira coisa a gente precisa pensar que o cozimento dos alimentos começa a fazer uma quebra, vamos dizer assim, das suas moléculas a nível de estrutura molecular. Por exemplo, proteínas. Proteínas são como se fossem uns muros que todos os alimentos têm, que são de difíceis quebras. Se você quebra em tijolos, esses tijolos vão ser digeridos em frações menores até ali na unidade formadora da proteína, que é o aminoácido, para ser absorvido na circulação e a partir daí formar as nossas próprias proteínas. Então o processo de cozimento ele vai ajudar muito nesse trabalho, nessa disponibilidade desses aminoácidos para a nossa absorção. Por exemplo, o que a gente tem de um exemplo muito clássico aqui? O ovo. O ovo cru, a gente tem muita gente que advoga o consumo do ovo cru, que ele vai dar muita proteína. A absorção da proteína do ovo cru, ela é praticamente a metade. Você tem quase 200% a mais de biodisponibilidade, disponibilidade no sangue da proteína do ovo quando ele é cozido em relação a quando ele é consumido de modo cru. Então a gente vê que é muito mais vantagem você fazer esse consumo com um cozimento, com um trabalho de pode ser esse cozimento em água, pode ser ele feito até com uma fritura, mas de alguma forma ele seja trabalhado melhor, será a absorção da proteína do ovo a partir de uma comparação com o ovo cru, tá? O que a gente tem importante aqui? A gente tem alguns conceitos básicos. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis. São aquelas vitaminas que são solúveis pela água. Por exemplo, vitamina C, muito importante para a nossa imunidade. Vitaminas do complexo B, B1, B2, B3, B6 e B12, que vai inclusive entrar na formação do sangue. Por exemplo, a gente, para fazer uma absorção da vitamina B12, a gente precisa que ela esteja diluída na água. Agora, quando a gente faz um excesso de lavagem de alimentos que são continentes do complexo da vitamina B e aquela água é perdida, você perde muita condição de muita vitamina B. Então, a sua absorção para esse tipo de proteína, de vitaminas, vai estar diminuída, vai estar prejudicada. Vitaminas lipossolúveis são aquelas que dissolvem na gordura, A, D, E e K. Todas essas vitaminas são importantes para a coagulação do sangue, para a formação da estabilidade de uma pele mais forte, da vitamina D, para a visão, para a estabilização de membranas, de mucosas, para a vitamina A, inclusive para a visão. Então, se a gente tem uma baixa quantidade de gorduras boas no sangue, você não vai conseguir agregar essa gordura boa nessas vitaminas e você vai ter uma absorção das vitaminas prejudicada. Então, olha o colesterol de novo entrando numa função benéfica para o corpo, tá? Outros minerais que são importantes para a gente ter uma absorção boa: cálcio, magnésio, fósforo, sódio. Todos eles vão precisar de uma integridade boa da mucosa, principalmente da gástrica, para começarem a ser absorvidos, tá? Por exemplo, o que a gente tem na fritura? A fritura é um processo que pode diminuir a disponibilidade de vitamina C, por exemplo, no brócolis, no espinafre, no alface. Então, se você tem um alface, fui fritar o brócolis, fui fritar para fazer aquela crostinha, fica mais palatável, você perde metade da vitamina C que era contida nele. E você nem sabia que o brócolis era rico em vitamina C. Olha só que interessante. Se a gente consome um alimento que seja hidrossolúvel, que tenha sido cozido e depois escorre a água que foi cozida, ele vai perder totalmente aquelas vitaminas, principalmente a C e do complexo B. Então, por exemplo, peixes, quando eles são cozidos, você tem uma biodisponibilidade de cerca de 90% do ômega 3. Quando eles são fritos, você só tem ali em torno de 5 a 10% desse ômega 3. Olha só que interessante. Então, se ele é frito, ele entra em contato com outra
outro óleo, outra gordura que acaba reagindo quimicamente, acaba sendo muito aquecida e vai tirar toda a biodisponibilidade do ômega 3. Então você perde todo o poder anti-inflamatório, protetor do sistema cardio-neurovascular quando você consome um peixe frito. Olha só que interessante. Se a gente faz o processo de grelhar, os grelhados, o que vai acontecer? No grelhado você fornece uma fonte de calor intenso de cima para baixo, e de baixo para cima também. Nessa fonte de calor importante, você acaba perdendo cerca de 40% dos nutrientes da carne, seja ele sais minerais, seja ele quantidade de proteína, pelo líquido que escorre ali do grelhado. Olha só que interessante. Então você fala, o grelhado ele é mais saudável, né? Ok, mas se você perder aquele líquido que acaba escorrendo da carne, fica atento. Você está perdendo ali metade do benefício que você tem ou teria com o consumo da carne. Então olha só como a gente começa a perceber alguns detalhes. Se essa carne, esse grelhado é associado a uma churrasqueira que faz defumado, que tem a grelha e abafa aquela fumaça ali para fazer aquele defumado que fica bem saboroso, o churrasco texano, né? Ele é muito característico desse processo. Mas esse processo de defumar, ele vai gerar uma molécula que chama, uma substância na carne que chama hidrocarbonetos aromáticos. É como se ele mudasse a estrutura da carne e formasse novas moléculas ali dentro dela que são potencialmente mutagênicas, afetam o tipo de multiplicação celular. Pode gerar, logicamente, com todos os outros fatores, pode gerar uma tendência a você desenvolver um câncer a longo prazo, juntando com fatores genéticos. Você fala, nossa, doutor, tá fazendo coisa muito drástica, que uma carne defumada vai dar câncer. Não é isso. Mas ela aumenta o risco, aproxima você daquele processo. Então, defumados, muito cuidado com o consumo em excesso, porque a gente está ingerindo hidrocarbonetos aromáticos, que são moléculas que vão alterar o metabolismo de multiplicação celular, que a gente está multiplicando a todo momento aí durante a nossa vida inteira, células. Principalmente células da mucosa gástrica, da mucosa intestinal, que recobrem todo o trato digestivo por dentro, e também de células da circulação, tá? Outro processo importante de cozimento, o micro-ondas. O micro-ondas a gente vai ter o quê? A gente vai ter que ele ondas de calor que giram ali dentro do aparelho e que, de uma certa forma, preservam a ação antioxidante, principalmente do alho, cogumelos e cebola. Olha só que interessante. Mas acaba desidratando alimentos e aí os componentes hidrossolúveis vão embora com a água. Quem são os hidrossolúveis? Vitamina C e vitaminas do complexo B. Então, muita atenção com o tempo de cozimento que você está usando nesse micro-ondas e se você está fazendo uma desidratação demais do alimento que está sendo trabalhado ali naquele período, tá bom? Agora que você sabe de tudo isso, compartilha com aquele amigo que está precisando entender mais a respeito de cozimento, que tem interesse por cozinha, que gosta de cozinhar, mas que é importante também a gente saber em termos de quanto a gente vai aproveitar de benefícios que o alimento saudável pode nos fornecer. E aproveita, já me segue por aqui.